Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, ah, eu resolvi falar sobre a estrutura básica dos programas, porque eu ia falar sobre a abrangência das variáveis, já que a gente estava com o tema de variáveis. Só que, quando eu estava verificando, montando o script do tema da abrangência das variáveis, o que que é abrangência? É onde é visto, onde você cria alguma coisa e onde essa coisa vai ser vista. Tá? Seria a visibilidade ou a abrangência, né? Então, quando eu estava verificando isso, aí eu peguei e me toquei que antes de falar disso, da abrangência, eu precisava explicar a estrutura básica dos programas, porque não é uma coisa que é, que já seja fácil de entender a abrangência ou a visibilidade sem entender a estrutura. Por quê? Porque tanto a abrangência e a visibilidade, quanto a estrutura dos programas, ela está intimamente ligada, porque é justamente disso que tem a ver. É onde cada coisa consegue ser vista. Tá? Então, só sobre, para começar a falar sobre a questão da estrutura dos programas, eu vou só citar aqui quais são os tipos de arquivo que você tem comumente encontrados no Clipper, principalmente no Clipper. Alguns deles também estão presentes no Harbor, como é, por exemplo, os PRGs, os OBJs, o CNH, o CH, estão presentes no Clipper também, no Harbor também, mas tem outros aqui que não tem, que não são usados. Embora possa ser usado, DBF, DBT, NTX podem ser usados no Harbor, mas eles não estão, é, normalmente eles não são usados porque você vai tentar usar um banco de dados mais decente, né? Você vai usar uma SQL ou um SQL da Microsoft, alguma coisa assim. Então, por isso você vai utilizar outros tipos de dados e não um DBF ou DBT. Então, só para ler aqui para vocês, os tipos de arquivos que tem, vocês têm com extensão CH, que são os arquivos de cabeçalho, que contêm as constantes declaradas, né? Isso você pode utilizar para várias finalidades nos programas. E você usa muito para valores constantes, como é, quando você tem funções e você quer representar alguma informação, já que vai ser, por exemplo, alguma coisa que você sabe que dentro do programa você vai utilizar um número 1. Mas para tornar isso mais fácil de ser é, documentado, você pega e cria uma constante que vai tornar mais visível o que quer dizer aquele 1, né? Então você costuma colocar isso no CH, que é para ficar uma coisa mais fácil de se documentar, de se acompanhar e tudo mais. Tem os PRGs, que são os arquivos de programa, efetivamente. Naquela outra empresa que utiliza o ainda também as, a linguagem derivada do Clipper, né? Então ela utiliza os programas PRJ e PRX, que são também a mesma coisa do que o PRG, tá? São basicamente o mesmo, só que eles colocaram PRJ e PRX. PRJ seria para um projeto, PRX é para o programa em si, né? Mas é basicamente a mesma coisa, tá? O LNK, que é um arquivo que você coloca a lista dos arquivos dos PRGs e dos CHs e dos .lib que compõem o sistema para facilitar a link edição. O RMK, que é você utiliza no próprio RMake ou no Make para poder fazer a compilação, né? E aí você vai referenciar também nos arquivos na hora de compilar também pode referenciar o LNK. Então você tem essas duas opções aí. Os .libs, que são bibliotecas de funções pré-compiladas. Então você vai criar, existe um make próprio para .lib, que você cria um arquivo .lib, que é um apanhado de funções que você pode utilizar no seu programa, né? Você tem o .obj, que é um arquivo intermediário, arquivo objeto intermediário na compilação, o executável, o .exe, que é o executável final, né? Os DBFs e DBTs, que são arquivos de dados, sendo que o DBT é para o campo memo e o DBF para todos os dados.
NTX, que é de índice, que também pode ser utilizado um NDX, TMP, que é um arquivo temporário, PPO, que é um de pré-processador, que é utilizado durante a compilação, um ponto .main, que é aquele arquivo de variáveis que a gente pega o conjunto de variáveis e salva no arquivo .main para poder utilizar. É uma coisa que se usava muito isso no Clipper e no DBase. Não é tão utilizado no Harbor, mas pode ser utilizado. LBL, que é para definição de etiquetas. Você também tem um FRM para os relatórios, FMT para formatação, CLP para lista de clipagem, de compilação, né? PLL e PLT são bibliotecas pré-linkadas também. OVL e overlays, esses OVL eram muito comuns de ser utilizados quando você usava no Clipper na versão Summer, que você fazia, por questão de uso de memória, você criava um executável uma com a parte que tinha que estar sempre em execução do sistema, geralmente a parte principal, a parte inicial e mais algumas coisas, tipo um menu que estava sempre na memória, então ficava bem pequenininho o executável, e os overlays, os .ovl que ficavam em vários arquivos. Então, você, por exemplo, tinha uma opção de relatórios, você criava um OVL só para os relatórios ou para alguns relatórios que precisavam ser mais trabalhados, alguma coisa assim. De tal forma que você tinha uma economia do uso da memória do computador. E como é que você conseguia identificar o que ia em cada OVL e o que era no executável principal? Através do arquivo RMK e do arquivo LNK, que lá você montava, dizia que esses arquivos vão nesse overlay, esses vão nesse, esses PRG são desse overlay, esses PRG são desse outro e assim por diante. Então era muito utilizado. Hoje em dia não deve ser usado mais, eu não vi nenhuma documentação de utilização disso, né, no Clipper 5.3 e muito menos no Harbor, tá? Mesmo porque o Windows faz mapeamento o Windows e o Linux fazem mapeamento de uso de memória, então eles podem jogar a parte do sistema direto no disco sem problema nenhum, sem afetar tanto. Isso por conta própria, sem a gente precisar dizer nada o que fazer, né? Mas existem esses arquivos. Se vocês pegarem alguma versão antiga do sistema, pode ser que vocês peguem esse tipo de coisa, tá? Eu já usei no passado e, obviamente, como eu falei, caiu no desuso. Então, mas se vocês verem, vocês não vão ficar, poxa, o que que é isso? Vocês já sabem do que se trata. É um arquivo .map também para alocação de memória. Então, isto são os tipos de arquivos que a gente tem, ou a grande maioria, pode ser que tenha um ou outro que tenha escapado aqui, mas você tem, são os principais arquivos que tem. Tem no Harbor, você tem também a questão das telas, né, que não tem aqui nessa lista, mas ele tem uma extensão própria também, que na verdade nada mais é do que um PRG, uma ROM. Não exatamente um PRG, é quase que um .ch, porque se vocês olharem esse arquivo, ele simplesmente te dá a estrutura da tela, tá? Então ele mostra onde está cada objeto, a posição, qual é o tipo. É como se fosse um apanhado de @c e @get. Tá? Estou falando já uma linguagem um pouco mais para quem já conhece o Clipper, porque vocês já são meus seguidores há bastante tempo, então já tem eu já posso falar desse jeito. Mas é o que a gente costuma ter nesse tipo nesse arquivo, né, das, das telas no Harbor, né? Então, se vocês olharem a estrutura, vocês vão ver que é isso, tá? Na verdade, ele abre aquilo, o programa, o PRG vai abrir aquilo, sabe que aquilo é um arquivo de estrutura de tela, vai ler os componentes daquela tela, as formatações e tudo mais, e vai montar a tela em cima disso. Basicamente é isso. E ele não está aqui nessa lista, mas na hora que você entra no IDE do HMG, você vê lá na listinha qual é esse arquivo. Tá? Pois bem, posto isso, o que a gente tem que ver em foco com relação à estrutura dos programas, o que interessa para a gente nesse ponto, é a estrutura dos arquivos PRG, principalmente com relação à visibilidade.
O arquivo PRG, o que que ele tem? Ele tem os comandos e as funções e funções, né, comandos e funções da linguagem, e as procedures e functions utilizadas. Então, é, nesses arquivos, você pode, é, cada PRG, na verdade, ele funciona como quase que como um programinha independente, que você vai unir todos os programas na hora que você vai link editar para poder montar. Quando você usa na link edição aquele LNK ou RMK, isso permite que você acrescente um arquivo PRG que não tenha nenhuma chamada explícita dentro dos programas. Porque se não, talvez você se lembre, mas quando você precisava colocar um arquivo, você precisava chamar ele como se fosse da mesma forma que você chama uma procedure. E aí, só que era um arquivo externo, era um .prg, então ele verificava, na hora de compilar, verificava que não tinha que naqueles PRGs que ele já tinha colocado não existia aquela procedure, aí ele verificava qual era o arquivo que existia com aquele nome e adotava aquele como sendo o que você quer colocar. E aí você fazia. Então você praticamente tinha que estar colocando em declarar todos os PRGs que você tinha, se você não estivesse usando um arquivo LNK ou RMK, você tinha que estar colocando todos os arquivos com alguma chamada do alguma coisa dentro dos PRGs, para que o compilador pudesse ir lá e reconhecer que aquele arquivo faz parte do sistema. Para evitar isso, você pode utilizar os LNKs e os RMKs. Tá? Mas basicamente um PRG tem tudo que você precisa para aquela parte do programa funcionar. Deveria ser, né? Basicamente. Claro que na prática a gente parte isso em várias coisas, vários PRGs diferentes, porque é possível fazer isso. Tá? Mas vamos então ver como é que você tem como é que tem num PRG. Aqui nessa tela eu estou mostrando o que você tem, como é que é uma estrutura de um PRG tradicional, tá? Então você tem, ele pode ter no começo dele, já a partir do início, você pode ter um começo de uma série de comandos e funções e as chamadas para as procedures e functions que estão neste PRG ou em outros, tá? Então, você tem esse grupo de programas, de comandos e funções, já a partir do começo do arquivo, né? Já no Harbor, no HMG, a gente vê que o PRG inicial, ele já começa com uma função main, tá? Mas no Clipper você podia começar direto com os comandos, né? Aliás, isso é o normal, o programa principal, você começar direto com os comandos, os sets da vida para você conseguir configurar o ambiente, falar se você vai utilizar 4 dígitos para o ano, se você vai usar século e assim por diante. Então, qual o formato de data e outras coisas assim. Então, tudo isso aí você costuma colocar no comecinho do PRG, já direto, não dentro de uma function, tá? Mas você tem isso daqui, tá? Então essa parte, essa primeira linhazinha ali representa esse conjunto de comandos. E você pode declarar uma procedure, que nada mais é do que uma mesma coisa de uma função, basicamente a mesma coisa, que tem uma sequência de comandos dentro, tá? E o return, como vocês podem ver, tem o procedure, os parâmetros e o return. Return, você não necessariamente precisa ter, ele pode ser usado. Normalmente o pessoal acabava omitindo e o próprio compilador considerava como a próxima declaração de procedure ou function como uma definição do return da anterior. Tá? Claro que, se pensando em documentação, isso é uma péssima prática, mas a linguagem permitia isso, e permite, o Clipper 5.3 ainda permite isso. E você tem também, abaixo dele, você tem a function, que também é uma sequência de comandos, mudando a maneira de formatar, de mostrar os parâmetros. Vocês veem que deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se dá para.
anterior. Deixa eu ver se consigo colocar um ponteiro aqui. Opções de ponteiro. Seta. Vamos deixar com seta. Acho que eu sei se vocês conseguem ver a seta aqui. Então você tem a procedure aqui, né? Com o return dela, sendo que os parâmetros dela estão definidos aqui embaixo, né? E a função 02, com os parâmetros definidos entre parênteses aqui do lado. E a sequência de comandos e o return com o resultado. Na função, a function, sempre tem o resultado, tá? Se você não declara, o return é obrigatório na function, tá? Só que se você não declara nada depois do return, ele retorna como nil, ou seja, como nenhum valor, tá? Como nulo, tá? Então ele vai sempre declarar, voltar assim. Acho que é nil que é no clipper. Desculpem agora me falhar a memória, mas eu não lembro se é null ou se é nil. Acho que é null. Tudo bem. Mas ele retorna nulo. Não retorna nenhum valor, tá? E a static function, que é exatamente a mesma coisa que a function, também com resultados igualzinho. Porém, o fato de ser static já implica naquela questão da visibilidade que eu estava falando, tá? Então você pode ter que outra coisa que eu ia comentar aqui nas versões mais recentes do Clipper, mais recentes entre aspas, né? Nas últimas versões do Clipper, eu acho que na 5.2 já tinha, mas na 5.3 com certeza, os parâmetros da procedure podiam ser declarados aqui entre parênteses também, tá? Da mesma forma que na function. E o return da procedure também podia retornar alguma coisa. Ou seja, nas últimas versões do Clipper, a procedure e a function passaram a ser a mesma coisa. Por isso, a procedure caiu em desuso. Vocês sabem que os programas mais recentes feitos em Clipper, eles não usam mais procedure, eles utilizam function e static function. Tá? Porque justamente a procedure passou a ser tão semelhante à function que ela poderia ser substituída sem problema nenhum. Tá? E a function, e a diferença entre a function e a static function, é exatamente a questão da visibilidade. É onde você consegue ver aquela função. Então, uma function dentro de um PRG, ela é visível não somente naquele PRG, mas em qualquer PRG que tenha no sistema. Então você tem um prog1.prg, um prog2.prg, um prog3.prg. E na prog2 você criou uma function tela1. Essa function tela1 vai ser visível tanto no prog1, quanto no prog2, quanto no prog3. Porque ela é visível, por ela não ser estática, ela é visível em todos os PRGs. Por isso, adotou-se uma prática de, quando você tem aquelas funções que servem em vários programas, e provavelmente muitos de vocês devem ter feito isso na carreira, porque eu já vi que o perfil do pessoal que segue o canal é pessoal da minha idade, de uma idade muito próxima. Então, que já trabalhou, ou já viu, já utilizou em faculdade ou alguma coisa assim, o Clipper. Então, vocês já sabem que isso daqui você passou a utilizar as functions em vez das procedures, você cria por exemplo, função para desenho de tela, função para cabeçalho de relatório, função para rodapé de relatório, função para validação de CPF, validação de CNPJ. Tudo isso você pega, joga em um PRG só, que seria o equivalente a você ter uma biblioteca, e você compila esse PRG junto com o resto do sistema. E aí você não precisa ficar recriando, não precisa colocar em todos os sistemas aquelas funções, porque ela já está na sua biblioteca, podemos dizer assim. Então você tem um PRG com várias funções, né? Ou vários PRGs, cada uma com uma função
cada um com uma função, se você preferir quebrar em vários PRGs, tá? Essa quebra em vários PRGs geralmente acontece quando você quer criar um daqueles .lib que eu comentei, que é um arquivo de biblioteca propriamente. E aí você tem cada função em um PRG. Mas todos eles são function. Nenhum deles é static function. E para que serve a static function? A static function é uma função, como o próprio nome diz, estática. Ou seja, ela funciona e é visível somente no PRG que ela é criada. Dessa forma, naquele exemplo que eu falei do prog1.prg, prog2.prg, prog3.prg, cada um deles você pode ter, por exemplo, uma static function tela. Em todos eles ela pode chamar static function tela, sendo que não vai se misturar, porque a static function tela do PRG do prog1 é diferente da static function tela do prog2 e é diferente da static function tela do prog3. Então você tem uma função que é visível e que tem a abrangência de ação somente naquele PRG. É disso que eu estava querendo falar com relação à visibilidade e abrangência. Tá? E só para complementar, agora com relação às procedures, funções e static functions, para você chamar cada um deles, nas versões mais antigas do Clipper, você chamava a procedure dessa forma: do, o nome da procedure, with, a lista de parâmetros. Nas versões mais novas do Clipper, no 5.3, você já chama da mesma forma que a function, que é o nome da função, abre parênteses, a lista de parâmetros, fecha parênteses. Então é isso daqui, essa é a diferença de chamada de função, né? E também por isso vocês não precisa mais usar a procedure, ela caiu em desuso. Tá? É utilizada por questão de compatibilidade, você consegue compilar por questão de compatibilidade, mas ela deixou de ser útil, tá? Porque não há necessidade dessa utilização. Tá? No Harbor eu não vi nenhuma utilização de procedure, como eu falei, precisaria testar para saber se é possível ou não. Nos sistemas que eu desenvolvi em Harbor para rodar em Linux, eu não utilizava a procedure, eu utilizava somente functions. Então, não sei dizer se realmente a procedure continua valendo no Harbor ou somente no Clipper mesmo, tá? E agora, retomando a questão da abrangência e do motivo de eu ter falado dessa estrutura de programas, é porque agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre as abrangências das variáveis, tá? Como esse conceito se aplica às variáveis. E aí vocês vão conseguir entender bem o que eu quis dizer com a necessidade de primeiro explicar sobre a estrutura dos programas para depois falar sobre a abrangência e a visibilidade nas variáveis, que é o assunto do próximo vídeo. Tá ok? Então, creio que com isso a gente completa esse vídeo. Foi um vídeo bem rápido. Aliás, eu pretendo fazer vídeos mais rápidos atualmente. Eu andei consultando algumas pessoas e que me recomendaram fazer vídeos mais curtos. Não é o pessoal que assiste esse canal, né? Mas é com questão do pessoal continuar vendo o vídeo, porque eu já notei que nos meus vídeos o pessoal assiste algum trecho, assiste 5, 10 minutos e depois a grande maioria cai fora dos vídeos. E aí a resposta, quando eu andei perguntando para várias pessoas, é porque o pessoal fala que geralmente vídeos técnicos o pessoal costuma assistir 15 minutos no máximo e vídeos não técnicos o pessoal não passa de 5 minutos. Então, os meus vídeos que têm sido de 40 minutos, 50 minutos, estão grandes demais para a maioria. Então eu queria saber da opinião de vocês. Deixem, por favor, nos comentários
Aliás, comentem, deixem os likes, porque tudo isso torna o canal mais visível, né? Mais importante. O YouTube consegue enxergar que tem gente assistindo os vídeos do canal. Então, por favor, deixem seus likes, deixem os comentários, para poder o pessoal do YouTube saber que está sendo assistido e eu também saber que o pessoal tá vendo. E comentem aí a respeito do tempo. Eu vou botar depois eu vou ver se eu consigo colocar, não sei se vídeos não monetizados ainda, se canais que não têm monetização ainda, se já podem fazer isso. Se puder, eu vou colocar uma pesquisa para saber se vocês preferem vídeos mais curtos, mesmo que seja quebrando um assunto em diversos vídeos, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Então, se eu vou falar, por exemplo, de um de uma de uma tela, eu gosto de montar a tela inteira e tratar toda a tela de uma vez no vídeo, mas o pessoal fala, não, tem que quebrar em vários. Então, eu queria a opinião de vocês, se vocês preferem vários vídeos daquele mesmo, complementando um ao outro para você chegar no ponto final, ou se vocês preferem um vídeo maior, mais longo, mas que já entregue todo o conteúdo de uma vez. Então, por favor, coloquem nos comentários para eu poder saber também. Tá ok? É isso. E então nos vemos nos próximos vídeos. Tá? Obrigado, pessoal. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.